Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 3, versículos 7b ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, dessa terça-feira, é a continuação do evangelho de ontem, né? Ontem nós já começamos a falar, a ouvir no evangelho sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, e hoje continua, né? Ontem nós estamos aqui no capítulo 3, e ontem o evangelho era até o versículo 8, né? Do versículo 1 ao 8. E o evangelho de hoje é capítulo 3. E nós começamos a partir do versículo 7b, né, até o versículo 15. Então retomamos o final do evangelho de ontem e damos continuidade até o versículo 15, que Jesus está falando sobre nascer de novo, nascer da água do Espírito, nascer do alto, nascer de Deus, o novo nascimento, né? O novo nascimento, que, como eu dizia ontem já na meditação do evangelho, esse novo nascimento, esse nascer de Deus, que acontece pelo batismo. Quando fomos batizados, nós nascemos de Deus, recebemos o Espírito Santo. Deus passou a habitar o nosso coração. Recebemos uma vida divina, nos tornamos participantes da natureza divina, ou seja, da vida de Deus. Uma vida segundo o Espírito. Deus nos deu uma vida da graça. E nós precisamos tomar posse e vivermos a vida na graça de Deus, que é a vida conduzida pelo Espírito Santo. Uma vida divina. Uma vida divina. Então tem esse diálogo de Jesus com Nicodemos e a gente percebe claramente que ele não está entendendo muita coisa. Ontem eu dizia que Jesus está fazendo uma catequese mistagógica com ele, introduzindo Nicodemos no mistério, no seu mistério, para que ele compreenda aquilo que é espiritual. E, meu povo, é uma coisa que precisa acontecer com a gente também. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que nós não devemos receber a graça de Deus em vão. Se nós não entendermos ou não procurarmos entender aquilo que é sobrenatural, aquilo que é da vida divina, nós vamos receber a graça de Deus em vão. Por quê? Porque embora tendo recebido a graça de Deus, o Espírito de Deus, parece que a gente não sabe o que é isso, e muito menos a gente vai viver uma vida espiritual. Por isso a necessidade de uma catequese mistagógica, para sermos introduzidos no mistério de Deus. Nós precisamos aprofundar a nossa vida espiritual, meu povo. Nós precisamos aprofundar o que significa vida segundo o Espírito, o que significa viver na graça de Deus. Deus passou a habitar o nosso coração, a nossa alma. A vida que Jesus trouxe é uma vida de comunhão com Deus, uma vida conduzida pelo Espírito. E a palavra de Deus nos diz que os filhos de Deus são aqueles que se deixam guiar pelo Espírito, que têm uma vida guiada pelo Espírito. São os que nasceram da água e do Espírito. São os que nasceram de Deus. Então Jesus está catequizando ali Nicodemos, né? Mas uma outra coisa que eu queria ressaltar no evangelho de hoje é quando Jesus vai dizer assim: Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A gente sabe do que aconteceu com o povo no deserto. O povo que tinha desobedecido, murmurado contra Deus, contra Moisés. E aí Deus envia aquelas serpentes e começam a picar o povo, né?
E eles recorrem a Moisés. Moisés, intercede por nós, fala com Deus. E Moisés foi interceder pelo povo, falou com Deus, e Deus diz: olha, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste, para que todos aqueles que foram picados pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, sejam curados. Sejam curados. Curados de uma morte momentânea, morte corporal. Né? Ou seja, aí nós escutamos Jesus falar no Evangelho de hoje: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente ali se tornou fonte de cura para o povo que foi picado pelas serpentes. Quem olhava para a serpente pendurada na haste era curado. Só que Jesus está dizendo: assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aonde Jesus foi levantado? Na cruz. Na cruz. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. É preciso olhar para Jesus. É preciso crer em Jesus. Então veja, por um lado, já pela graça do sacramento do batismo, recebemos o Espírito Santo, uma vida nova, uma vida divina, uma vida na graça. Agora, nós precisamos estar, como diz a carta aos Hebreus, com os olhos fixos em Jesus. Olharmos para Ele, assim como o povo olhava para a serpente de bronze, pendurada na haste. O nosso olhar precisa estar fixo em Jesus. Por quê? Porque Ele é aquele que foi levantado na cruz. E na cruz Ele nos salvou. Ou seja, Jesus é nosso Salvador. Ele é nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. São Paulo, ele tem uma frase muito profunda. São Paulo diz assim: Ele, Cristo, me amou e se entregou a Deus por mim. É a experiência que nós somos chamados a fazer. É a experiência que nós somos chamados a fazer. Nascer do alto, reconhecer a salvação que Jesus nos trouxe na cruz, por amor de nós, por amor a cada um de nós. E vivendo segundo o Espírito, é corresponder a esse amor de Deus por nós, manifestado na cruz. E eu preciso viver a cada dia, como São Paulo vai dizer. São Paulo usa uma outra expressão que é a seguinte: viver de fé em fé. A cada dia, olhando para o crucificado, que ressuscitou, que venceu a morte e que nos ressuscitou com Ele para uma vida divina. O povo no deserto era curado de uma morte humana. Jesus, que foi levantado na cruz, nos salva de uma morte eterna. Ele veio nos trazer a vida eterna. Mas é preciso tomar posse da graça que recebemos no nosso batismo. Somos filhos de Deus. Deus habita em nós. Vida segundo o Espírito. É assim que devemos viver. E ficarmos com os olhos fixos em Jesus. Porque Ele é esse Deus que nos amou e que se entregou por nós, para que nós não vivêssemos só aqui neste mundo, mas vivêssemos eternamente com Ele nos céus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.